o menor livro. Verdades do mundo. Quarta parte. Verdade 55. Veneno extraterrestre. Este maravilhoso planeta foi criado há milhões de anos para realizar planos cósmicos de grande importância universal, que afetariam positivamente o próprio planeta e as centenas de belas salas cósmicas que fazem parte deste sistema solar, desta galáxia e deste universo. Como temos falado ao longo desses pequenos livros, Gaia é a glândula pineal desta galáxia, é quem está conduzindo o processo evolutivo nos planetas e estrelas circundantes desta parte do universo. É por isso que existem tantos olhos extraterrestres bons e ruins olhando o que aconteceu por milhares de anos aqui e o que está acontecendo atualmente. Este planeta é de grande interesse para outras entidades cujas intenções não são nada boas. O que está acontecendo no dia a dia é um dos eventos mais importantes neste ságio universal, é o despertar e avanço evolutivo de milhares de planetas e humanidades. Curiosamente, onde todo esse movimento está sendo detonado é aqui, neste planeta chamado Gaia, Terra, Pachamama. Atualmente a elevação vibracional do planeta é enorme e afeta positivamente o crescimento da humanidade. Ou seja, se o planeta continuar avançando, a maior parte da humanidade continuará no mesmo nível vibracional. Aqueles que não podem ou não querem manter essa vibração terão que deixar seus corpos para passarem por aquele processo que os humanos chamam de morte. Milhões de pessoas estão entrando na mesma vibração planetária, ou seja, estamos crescendo espiritualmente e em todos os aspectos, estamos nos lembrando do que realmente somos e do que podemos criar. Cada vez mais pessoas têm plena consciência de que somos deuses no poder. Criadores universais encarnados em corpos materiais e estamos elevando a vibração de uma dimensão material tão densa quanto a terceira. Isso nunca havia acontecido nesta parte da galáxia, é um grande evento planetário e universalmente falando. Centenas de entidades das trevas que acreditam erroneamente que este planeta e muitos outros pertencem a eles, fizeram o possível para parar esta evolução planetária. Eles estão plenamente conscientes de que a força e a velocidade com que o amor e a luz estão surgindo é imparável. Por milhares de anos, eles sabiam que esse momento de mudanças galácticas tinha que vir sim ou sim, mas nunca imaginaram que seria tão rápido. Esta grande mudança é o pior problema que essas raças das trevas podem enfrentar, pois ao elevar a vibração do planeta e da humanidade, eles não poderão ficar aqui, nem nesta parte da galáxia, porque o amor e a luz serão tão grandes que é literalmente como se estivessem em um forno de micro-ondas. Eles não serão capazes de suportar a alta frequência e terão que deixar este local ou perderão sua existência na terceira e quarta dimensões e então terão que passar por um processo de autoconfrontação denominado julgamento cósmico universal. Isso é iminente. As raças das trevas que dominaram o sistema social, financeiro, religioso e qualquer outro sistema humano por milhares de anos estão perdendo poder e controle. Ao longo da submissão feita à humanidade, eles implantaram centenas de maneiras de nos controlar energética e fisicamente. Se fizermos uma contagem rápida, eles nos forçaram a praticar milhares de religiões que eles inventaram. Tudo o que você sabe: catolicismo, hinduísmo, judaísmo, testemunhas de Jeová, não importa qual seja, todas elas foram criadas por raças extraterrestres das trevas. Absolutamente todas. Se falamos de sistemas financeiros, é a mesma coisa. Eles nos criaram aquela preocupação com a falta de dinheiro que carregamos vida após vida. Se falamos de sistemas de ensino é o mesmo. Eles inventaram todas aquelas histórias falsas que nos obrigam a aprender nas escolas. Se nos referirmos às atuais terapias espirituais, muitas delas foram criadas e trazidas a esse planeta para mantermos amarrados. Um exemplo é a famosa Theta Healing, uma criação totalmente reptiliana. O conhecido Diksha é outra terapia espiritual trazida por pessoas de linhagem luciferiana. Essas duas técnicas foram trazidas ao planeta para embutir chips ou enxertos que causam um bloqueio de energia das pessoas que as praticam.
até pessoas que se dedicam a dar oficinas de registros akáshicos que trabalham lado a lado com a raça dos grises, enxertando chips de energia nas pessoas. Essas pessoas que se chamam de mestres akáshicos não estão trabalhando pelo amor dos registros akáshicos, elas estão trabalhando a partir da ganância de seu ego e das entidades sombrias que se apresentam como os registros. Em suma, por todos os lados fomos submetidos por muitas vidas. Para deixar ainda mais claro, até a alimentação que temos há milhares de anos e até hoje nos foi imposta por entidades das trevas, é uma das melhores armas para nos manter submissos e vendados. Fica aqui um exemplo. Grande parte da alimentação mundial é baseada no trigo, a maioria dos pratos que se consomem são feitos com esse ingrediente, por exemplo, pão, cerveja, pizzas, macarrão, entre tantos outros. Na verdade, quase tudo contém farinha de trigo. Você tem que se perguntar: o que tem a ver com isso? O trigo é uma planta cerealífera colhida em todos os países do mundo e contém um elemento denominado glúten, que fomos levados a acreditar que fornece uma grande quantidade de energia ao corpo, o que é completamente falso. Esta famosa planta chamada trigo não é uma planta terrestre, foi trazida de outra galáxia para este planeta há milhares de anos. O planeta de onde vem o trigo chama-se Urgon, não pertence a este sistema solar, está muito próximo das Pleiades. As entidades das trevas se encarregaram de espalhá-lo pelos continentes durante a queda da Lemúria e Atlântida, a fim de que fosse consumido pelas gerações que viriam após a mudança de energia planetária, ou seja, de aproximadamente 11.000 anos atrás até o presente dia. O glúten, como o próprio nome diz, é uma cola que, quando consumida, faz com que as células do corpo físico se colem, literalmente evitando que se libertem, causando grandes complicações, deformações físicas e desencadeia uma infinidade de doenças. A humanidade não deve consumir nenhuma farinha de trigo, pois o excesso de glúten, além de produzir doenças, faz com que o campo eletromagnético do corpo físico seja completamente reduzido, pois quando as células aderem, são impedidas de funcionar bem, pois se as células não se movendo e vibrando como deveriam estar livremente, o campo eletromagnético ou aura baixa automaticamente seu nível vibracional, deixando-o desprotegido ou indefeso diante de milhares de entidades de baixa vibração que estão apenas esperando por uma oportunidade para roubar energia. Fomos mentalizados a tal ponto para consumir glúten e os milhares de alimentos que são preparados com ele mesmo no nosso Pai. Repetimos, aparece bem na parte que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na verdade devemos dizer, o prana nosso de cada dia nos dai hoje, mas foi deturpada. As raças da luz tiveram que neutralizar este ato. Foi decidido trazer uma planta maravilhosa que pudesse neutralizar os danos que o trigo causa à humanidade. Aquela plantinha tem sido utilizada por grandes civilizações de amor e luz como os maias e incas. Essa planta extraterrestre trazida do Sol central da galáxia é conhecida como milho. O verdadeiro nome do milho é zima. É daí que vem a palavra cima em espanhol. Zima em quimu significa liberdade. Graças ao milho, milhões de pessoas neutralizaram os efeitos devastadores que o glúten causa há séculos. A energia que o trigo possui é uma energia masculina reptiliana. A energia do milho ou zima é uma energia totalmente feminina. Se não houvesse zima neste planeta, milhões de pessoas teriam morrido por causa do trigo. Agora que você se lembrou do que realmente são o trigo e o glúten, a recomendação que posso humildemente e de coração lhe dar é que tente consumir o mínimo possível os alimentos preparados com trigo ou qualquer de suas farinhas. Experimente consumir alimentos diretos do planeta. Agora você entende por que existem tantos alimentos transgênicos e por que existem empresas multinacionais que se dedicam a vender pães embalados ou em caixas e milhares de produtos inúteis como pizzas, donuts, cerveja e milhares de outros produtos. Eles são todos de origem reptiliana e ganham milhões envenenando a humanidade todos os dias em todos os países do mundo.
O julgamento cósmico universal é apresentar-se diante de seu eu superior e perante os seres superiores das raças cósmicas que você danificou em alguma existência para enfrentar e assumir a responsabilidade pelo dano que foi criado e buscar uma maneira de ser capaz de redimir e transmutar os danos causados pelo bem do universo e de todos os envolvidos. Prana deve ser entendido como a energia solar que os humanos em algum momento irão se alimentar dele. Isso acontecerá quando nossa vibração estiver tão alta que não precisaremos matar animais ou cortar frutos de árvores ou beber água de um rio. Nossa alimentação será pranática, não haverá necessidade de tirar nada do planeta para continuar aqui, apenas energia solar. As raças negras inverteram o nome Zima, para maíz, em espanhol. Milho, em português, para reverter a vibração do som. Kimu é a língua das árvores, na Terra é conhecida como Irdim, são consideradas a língua dos anjos. Kimu significa a verdade, já que as árvores nunca mentem, elas sempre falam a verdade. É uma linguagem universal usada por milhares de raças cósmicas de amor e luz em milhões de lugares e dimensões no universo.